Por exemplo, a gente pega um artigo, escreve aí do lado os artigos, vamos usar uns exemplos aí de artigo. Do lado do artigo, vocês escrevam, por favor, o e os e as. O é o artigo masculino singular. E o os é o artigo masculino no plural. A, artigo feminino singular. E as, artigo feminino no plural. No substantivo, eu vou dar alguns exemplos para a gente poder trabalhar na construção, tá? Vou dar exemplo bem simples. Por exemplo, vamos colocar casa e vamos colocar carro. Então, casa, um substantivo feminino e carro, um substantivo do gênero masculino. Aí, do lado da classe que vocês anotaram de adjetivo, nós vamos colocar novo e velho. No pronome, nós vamos colocar ele, eles, ela e elas. Pronome. Então, nós colocamos exemplos aí de algumas classes de palavras, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente vai construir uma frase ou uma oração, lembrando que oração sempre tem que ter o verbo, né? Nós vimos isso em frase, período e oração, foi a primeira live que a gente conversou na segunda-feira. Então, quando a gente vai fazer uma construção, uma oração ou uma frase qualquer, a gente vai, necessariamente não, mas geralmente sim, a gente vai usar essas classes de palavras aí. Então, vamos usar o substantivo, que geralmente é o principal, é o fator, a palavra principal dentro da construção, quando não tem o verbo, e quando tem o verbo, é o verbo e o substantivo que ocupa o lugar do sujeito, ocupa a função de sujeito, né? Então, vamos pegar o substantivo que eu coloquei aí, substantivo casa. Aí nós vamos construir, vamos pegar o artigo. Qual é o artigo que combina com a palavra casa? Lembrando que na concordância nominal são dois aspectos que a gente tem que combinar entre as palavras, entre as classes nominais. O gênero, que é masculino e feminino, e o número, que é o singular e o plural. Então, nós pegamos um substantivo casa, que é um substantivo feminino, e aí, se a gente vai formar uma frase, a gente pode pegar o artigo a casa ou as casas. Então, olha só aí a concordância nominal. Se eu escrevo a casas ou se eu escrevo as casas, isso é muito comum na língua falada, né? A gente tem o hábito de falar assim, as casas, os carros, as crianças, as coisas, né? A gente tem esse hábito linguístico aí na fala. Mas ele tá errado? Não está errado, estamos entendendo. Mas do ponto de vista gramatical e semântico, ele tá errado sim, ele não está de acordo com as normas. Porque se a gente escreve as casas, a gente não sabe qual que é a verdadeira informação que está sendo transmitida. Se a pessoa está se referindo a várias casas ou se ela está se referindo a uma casa só. A gente não consegue identificar qual é a informação correta, né? Se a pessoa está falando de várias casas ou de uma casa só, porque tem um artigo no plural e um substantivo no singular. Então, a gente precisa entender que tudo na gramática, ela tem uma razão de existir. Toda regra, ela tem uma razão de existir. E qual é essa razão principal? Transmitir uma mensagem com clareza. Transmitir exatamente aquilo que a gente está querendo transmitir. Falar, escrever, né, exatamente aquela ideia ou a mensagem que a gente quer transmitir. Bom, gente, basicamente, nós passamos aí, matamos o conteúdo de concordância nominal, né? Vocês estão vendo, vocês percebem que
o conhecimento, eu volto a falar, eu vivo falando isso, que o conhecimento é um muro que a gente vai tijolinho por tijolinho e que um conhecimento depende do outro prévio, né? Então, para a gente conseguir fazer a análise da concordância nominal, a gente precisa saber quais são as classes de nominais. Então, nós precisamos muito trabalhar demais nos fundamentos, na base, nos fundamentos da gramática. Tá? Porque se a gente tem bem formadinha a base, o restante, que é a parte mais complexa, que são as análises sintáticas mesmo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar na base para poder evoluir com os outros conhecimentos mais complexos, as análises mais complexas, tá? Vou falar mais uma vez do curso. O curso ele tem 6 meses de acesso. O curso online é um aprendizado autônomo, mas nessa primeira turma vocês vão ter um acesso bacana a mim, tá? Então se organizem, se preparem. Quem quiser fazer o curso, o preço vai ser diferenciado, vai ser o valor original é de R$ 289. Para quem esteve na live, eu vou liberar por R$ 200 e dá para dividir em até 10 vezes, então fica muito tranquilo de pagar. R$ 20 por mês por um conhecimento que vai fazer a diferença na vida inteira, né, da pessoa, ou seja como estudante, seja como na vida profissional. É um conhecimento básico mesmo que a pessoa vai usar para o resto da vida. Então o investimento é um investimento bem tranquilo assim de acessar, né? R$ 20 a gente às vezes gasta na padaria, no bar, enfim, cada um sabe, né? E então vai ser por aí. Aí depois fecho o link da promoção e aí só pelo valor original mesmo de R$ 289, tá bom, gente? E eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, compartilhem, curtam lá no Instagram, convidem as pessoas, convidem os amigos para assistirem, me ajudem a divulgar, me ajudem a fazer com que mais pessoas conheçam. Então, fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho, né? Muita gente pode estar precisando dessa metodologia que eu uso. Professor é aquela coisa, né, gente? Tem professor que incrivelmente sabe tudo, mas a gente não combina com ele. Às vezes a gente não se identifica com o modo de um professor explicar, se identifica mais com o outro e tá tudo certo, é assim mesmo, né? A gente vai... tem gente que fala de um jeito, outra pessoa fala do outro jeito, aí pra mim eu entendo melhor o professor A, aí você vai entender melhor o professor B, é uma questão de combinar mesmo, de jeito, de pegada mesmo. Então, se vocês conhecem pessoas que podem gostar desse meu jeito de ensinar, desse conteúdo, que esteja precisando, indica aí pra galera e fala pra galera vir conhecer o meu trabalho, que aí todo mundo fica feliz, todo mundo ganha e todo mundo aprende junto e a gente vai trocando essa experiência.